Olá, graça e paz. Hoje, dia 15 de outubro, celebramos o Dia do Professor. E nesse dia é bom refletirmos sobre essa categoria, como são especiais. Eu fui professor por muito tempo e eu me lembro que no final dos anos 70, início dos anos 80, o Sindicato dos Professores de Goiás, o SIMPRO, ele criou um slogan, fez adesivos, que os professores pregavam muito nos seus carros. E o adesivo do SIMPRO dizia o seguinte: hei de vencer mesmo sendo professor. É interessante olharmos a negatividade, desse slogan, hei de vencer mesmo sendo professor. Mesmo sendo negativo, ele registrava um momento, ele registrava a luta daquele momento. E é interessante vermos, que Jesus era mestre. Por isso os judeus chamavam ele de rabi, porque ele era um rabino, e um rabino é um mestre. Ele sempre ensinou. Se você olhar a vida do apóstolo Paulo, antes de ser um pastor, Paulo era um mestre, porque ele ensinava e ensinava grandes verdades. E a vida cristã, ela é feita por mestres, e todos nós temos na vida cristã de nos tornarmos mestres, porque a vida cristã é um discipulado continuado. Nós ensinamos aos outros aquilo que aprendemos. Às vezes não sabemos muito, mas aquilo que aprendemos vai ser útil a alguém que sabe menos do que nós sabemos. No livro de Tiago, capítulo 3, versos de 13 em diante, quem é o sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha, Tiago deixa bem claro que a verdadeira sabedoria ela é praticada mediante obras com humildade. E ele deixa claro que a sabedoria produz a humildade. Muitas vezes nós achamos que a sabedoria produz arrogância, porque algumas pessoas começam a estudar e elas se tornam arrogantes. Mas elas não são sábias, elas podem ter conhecimento teórico. A sabedoria não é assim. O conhecimento você adquire estudando, a sabedoria você adquire em Deus e com a vida. Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o primeiro princípio. Algumas pessoas muito sábias que eu conheci, elas não tinham estudo, elas tinham sabedoria. E algumas pessoas que eu conheci, que estudaram, não tinham sabedoria. Eu sempre brinco, que uma anta que se forma é uma anta diplomada, mas não deixa de ser anta. A sabedoria, ela é muito mais do que o conhecimento. E nós, cristãos, devemos buscar muito mais a sabedoria do que o conhecimento. Essa sabedoria que gera humildade, não esse conhecimento que leva a uma amarga, ao coração uma inveja amarga, uma ambição egoísta, cheia de vanglória. Isso não vem de Deus. A verdadeira sabedoria, aquela que vem dos céus, ela é pacífica, ela é tratável, ela é ensinável. Que hoje, quando estamos celebrando o Dia dos Professores, que nós possamos lembrar disso, de valorizá-los. Os professores sempre foram uma classe no nosso país menosprezada. E não entendemos por quê. Um médico, antes de ser médico, ele precisou de um professor. Um policial, um militar, antes de ser militar, ele precisou de um professor. Um pastor, antes de ser pastor, ele precisou de um professor que lhe ensinasse. E quando nós olhamos isso, nós vemos a necessidade de professores, de bons professores, de mestres, verdadeiramente mestres, pessoas que nos inspiram a ler, a estudar, a continuar a crescer. E vendo esses dias de pandemia que nós estamos vivendo,
e vendo o temor do Ministério da Educação, que no ensino médio devemos ter uma evasão escolar em torno de 30%. Gente, isso é muito, isso é demais. Temos que insistir para que as crianças voltem, para a sala de aula, voltem para os seus aparelhos. E aí a gente vê a importância do professor. Com o professor, tem evasão? Tem, mas não estava chegando a 10%. Sem a presença física do professor, essa evasão está chegando a 30%. Que nós possamos valorizar essa categoria, que nós possamos valorizar os professores e que os professores não precisem mais do slogan "hei de vencer mesmo sendo professor", que eles possam vencer e se orgulhar da alegria de ensinar. Como é bom ensinar, como é bom ver o feedback da pessoa que aprendeu, demonstrar isso com um sorriso nos lábios. Não tem alegria que pague. E os professores, que eles sejam esse tipo, que eles tenham a sabedoria, antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Porque o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Feliz Dia dos Professores e até amanhã, se Deus quiser.